Graça e paz, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Ministério Daniel Dantas. E nós hoje vamos para a parte 2 do vídeo que eu fiz, do primeiro vídeo sobre aula teológica sobre a matéria soteriologia, que é o estudo da salvação, o estudo da redenção. E a gente começou falando sobre os movimentos de Deus e começamos essa primeira aula de uma forma diferente, entendendo que o primeiro movimento de Deus não é a criação, mas sim o segundo movimento de Deus, tá? E o primeiro movimento de Deus é a salvação, porque antes Deus planejou salvar antes de criar. E porque Jesus Cristo é o fundamento de toda a criação, porque tudo foi criado por ele, para ele, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Então a gente vai entrar agora no terceiro movimento de Deus, que é o movimento presente, o movimento de Deus que nós vivemos no agora, no já, desde que ele fez esses dois movimentos, o movimento da salvação e o movimento da criação. Nós vivemos agora o terceiro movimento de Deus na íntegra, que é o movimento da graça de manutenção, que é a graça de Deus mantendo a humanidade. E falando dessa graça de manutenção, que não é diferente da graça que na teologia comum a gente aprende como graça comum. E esse movimento da graça de manutenção, porque nós entendemos que, em primeiro lugar, Deus salvou, em segundo lugar, Deus criou, e só compensou criar porque ele planejou antes salvar, certo? O primeiro movimento, salvação. Segundo, criação. Terceiro, manutenção. Em terceiro lugar, Deus está mantendo o mundo, Deus está mantendo todos e tudo que existe. Deus está mantendo tudo aquilo que nós conhecemos. Salvou, criou e agora está mantendo. Aí a pergunta que fica é o seguinte: por que Deus está mantendo a humanidade? E a resposta dessa pergunta é pela graça. Isso mesmo, é pela graça que Deus está mantendo. É por isso que esse terceiro movimento de Deus é chamado graça de manutenção. Então veja bem, olha o que a Bíblia diz em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja também em Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Existem muitos outros versículos que falam dessa separação entre Deus e os homens por causa do pecado. O nosso pecado é que faz a divisão entre nós e Deus. E se você pensar bem, o pecado na humanidade deveria lançar a humanidade para longe de Deus, não é verdade? Porque Deus, um santo, não pode aceitar pecadores. Você lembra daquela passagem lá de Isaías 6, onde Isaías tem a visão do trono de Deus e os anjos que estão, os serafins que estão diante do trono, ficam clamando uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele fica declarando ali a santidade de Deus. E por que Deus aceita esses pecadores? A pergunta que fica é: por que Deus, como é que Deus aceita tanto pecado no mundo? Como é que Deus suporta tantos pecados e que a humanidade cada dia mais vai ficando pior, cometendo coisas absurdas? E como é que essas pessoas ainda continuam vivas para contar a história? E a resposta dessa pergunta é o seguinte: é por causa dessa poderosa graça de Deus. É por causa dessa graça que Deus mantém essas pessoas vivas. É por causa dessa graça que Deus mantém esses pecadores vivos. É por causa da graça que Deus mantém tanto os santos como os profanos. Por que é que Deus faz isso? E como é que Deus faz isso? É por causa dessa graça. Tudo isso Deus faz por conta da graça. Veja um texto interessante que a gente pode ler para pensar um pouco. Romanos 3:10 diz assim: Não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está em seus lábios. Veja que, se a gente for analisar, não dá para concordar que nesse mundo só existem as pessoas que façam essas coisas, pessoas ruins. A gente não vê isso o tempo todo, mas deveria ver,
não é verdade? A gente só não vê isso a todo momento, por quê? Por causa desse movimento de Deus, que é a graça de manutenção, aonde Deus está mantendo o povo, está mantendo a humanidade. Você só não presencia isso, esse povo que sua língua só urde engano na totalidade, na íntegra, porque Deus, através da sua graça, está mantendo o mundo em um nível que é possível conviver uns com os outros. Se não fosse essa graça de manutenção de Deus, todos estariam se matando uns aos outros. A gente já vê que a maldade do mundo é tão grande nesses dias que nós vivemos, mas se não fosse essa graça de Deus, nós estaremos vivendo isso na íntegra, na literalidade, essa parte de Romanos 3. E esse mundo caído estaria muito pior. A perversão, a mentira, o assassinato, o derramamento de sangue, tudo isso seria muito pior se não fosse essa graça de manutenção de Deus, essa graça que Deus usa para manter as pessoas. Existem pessoas que não amam a Deus, mas Ele ama seus filhos. Existem muitas pessoas que não amam a Deus, mas faz caridades. Entrega a cesta básica, socorre aquelas pessoas que estão passando por muitas dificuldades na comunidade, sabe? Pessoas que pegam ali, pessoas que têm bastante recurso financeiro e faz as suas boas obras ali de levar, tipo, ontem foi a Páscoa. Eu vi muitas pessoas no Instagram que eu sigo que não servem a Deus, mas fizeram boas ações, compraram vários ovos de Páscoa e foram entregar em comunidades. Mas mesmo assim, e como entender isso? Como entender essas pessoas que não servem a Deus, que não amam a Deus fazendo isso? Como entender isso? A resposta é o seguinte: Deus está emprestando, Deus está doando da sua bondade, da sua graça, para que a vida seja possível. Entendemos que essas pessoas que não conhecem a Deus, eles nem servem a Deus, mas recebem a graça de Deus, recebem isso no seu coração. Deus empresta a graça. É exatamente isso, essa é a graça de manutenção. É Deus que dá para todos os seres humanos para que seja possível conviver, seja possível a gente conviver nesse mundo. Veja que em Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz assim: porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Olha o que o texto diz, como é claro. Toda boa dádiva, todo dom perfeito. E a gente percebe que toda bondade que existe no mundo é um empréstimo de Deus. E isso é a graça de manutenção. Isso é que a teologia nos ensina como graça comum, Deus emprestando a sua bondade para que seja possível conviver. Se não fosse a graça de Deus, como é que todos nós estávamos? Caídos no nível de Romanos 3. Imagina como seria o trânsito se não fosse a graça de Deus. E olha que nós vemos muitas coisas ruins nesse trânsito aí. Nós vemos que as pessoas brigam, as pessoas atiram uma nas outras. Imagina como seria uma discussão no casamento se não fosse a graça de Deus. Você não teria apenas vontade de esganar a pessoa ali na hora da briga, mas você a mataria. Você a mataria. E é por isso que nós não fazemos isso, por quê? Porque Deus está emprestando da sua graça. É por isso que nós somos mais pacíficos, é por isso que nós temos, às vezes, mais bondade em nosso coração, por causa dessa graça de Deus. Imagina como seria a vida aqui na terra se não fosse essa graça de Deus. Seria inferno na terra. Então, você já começa a imaginar o que vai acontecer quando Jesus, fugindo um pouquinho aqui da nossa matéria de soteriologia, só para a gente colocar aqui dentro dessa linha de pensamento, de inferno na terra, imagina quando Jesus vir buscar a sua igreja, aonde a porta da graça vai fechar. Aí sim, aí sim você vai ver quem ficar, né? Porque nós que somos igreja de Jesus vamos subir no arrebatamento. Quem ficar nessa terra vai viver o inferno de forma literal na terra, porque a graça de Deus vai ser tirada, a graça de Deus vai ser finalizada. Então, entenda que no terceiro movimento de Deus, Deus está mantendo o mundo funcionando. E veja então que nesse quarto movimento, que conta os três, a criação, a redenção, a criação e a manutenção, nós vamos aprender aqui o que eu e você temos a ver com esses movimentos. O porquê é que Deus está fazendo tudo isso,
Por que é que Deus salvou no primeiro movimento, criou no segundo e está mantendo no terceiro? O que esses três movimentos têm a ver com nós? O que você, que é salvo em Cristo Jesus, tem a ver com essas pessoas que estão perdidas, tem a ver com esses movimentos de Deus? Então vamos lá. Para a gente concluir essa primeira parte desse curso de soteriologia, da doutrina da salvação, que é muito importante, nós aprendemos nele que Deus tem esses três movimentos fundamentais, divididos em três partes. Primeiro, Deus salvou, Deus criou, e agora Deus está mantendo a humanidade com a sua graça. E nessa parte, nós e o movimento de Deus, que será esse finalzinho dessa parte desse curso, será mais rápida, tá bom? Aí ficam umas perguntas que eu vou lançar para você e no decorrer do texto eu vou respondendo. O que é que eu e você tem a ver com isso? Onde é que nós nos encontramos nos movimentos de Deus? O que é que eles falam em nós? E como nos comportamos diante dos conhecimentos que vamos alcançando? Bom, Deus está mantendo tanto os ímpios como os salvos, certo? O ímpio existe porque Deus é bom, porque Deus o mantém vivo. Mas já aprendemos que o pecado deles deveria lançá-los para longe de Deus. Em Atos capítulos 17 e 17, versículo 28, a Bíblia diz na parte A do versículo assim: porque em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Tudo existe, tudo que existe, existe em Deus. Esse movimento está em Deus. Aí pode ser que a gente pense, e o diabo? O diabo também existe por causa de Deus. O diabo é uma criatura de Deus. Nós conhecemos um pouco da história do diabo, que ele queria ser semelhante a Deus, e Deus o lançou fora da sua glória e tudo mais. E não vou aprofundar aqui porque não é a nossa matéria, né? O diabo não é um Deus. A Bíblia diz que existe só um Deus, e esse Deus é o único, que ele criou todas as coisas e até mesmo o diabo. Tudo, exatamente tudo, só existe em Deus. Por que é que os pecadores, então, continuam pecando? E por que Deus está mantendo essas pessoas vivas? Vamos lá. Essa é uma parte muito importante. É curta, mas é muito importante para a gente entender aqui aonde a gente entra nesses movimentos de Deus. Deus está mantendo essas pessoas vivas pela sua graça, por uma razão básica. Os ímpios estão vivos porque eles precisam ser evangelizados. Olha que incrível isso. Os perdidos Deus está mantendo vivos porque eles precisam ouvir o evangelho de Jesus. Deus os mantém vivos pelo seu grande amor. Deus os mantém vivos por amor. Olha que incrível. Os perdidos estão sendo mantidos por Deus porque assim como eu, assim como você, foi mantido por Deus porque você precisava ouvir o evangelho de Jesus. Você precisava ter um encontro de salvação com Jesus Cristo. Veja que profundo isso. Lembre-se quantas situações de morte você passou e o Senhor manteve você vivo e não permitiu que você morresse sem Jesus. É por isso que Deus está mantendo muitos vivos, muitos ímpios vivos. Porque Deus sabe que muitos deles vão se achegar a Jesus, vão se achegar a Cristo através da sua pregação, através da minha pregação. Você estava sendo mantido vivo porque você precisava ser salvo, porque Deus queria salvar você. Veja bem que Tito capítulo 2, versículo 11 diz assim: assim porque a graça de Deus se manifestou, oferecendo salvação para todos os homens. Deus quer que todos os homens são salvos. Deus quer que todos os homens sejam salvos. E Deus está mantendo os perdidos porque eles precisam ouvir o evangelho. Porque Deus, aí às vezes a gente pode até se pensar assim, por que Deus não nos leva logo para o céu? Não seria melhor a morte para aqueles que já têm a vida garantida na salvação em Jesus Cristo? Aí a resposta é o seguinte: Deus nos mantém vivos por causa dos ímpios. Você acredita? Deus nos mantém vivos por causa dos ímpios. Eles estão sendo mantidos vivos porque Ele precisa ouvir você. Essa parte é muito importante. Os ímpios
Aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não servem a Deus, estão sendo mantidos vivos, estão sendo tendo livramento de morte nesse momento. Muitas pessoas estão tendo livramento de morte nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo para você, porque Deus está mantendo ele vivo, porque eles precisam ouvir você. Os ímpios estão sendo mantidos porque você precisa falar de Jesus para eles. Deus conta conosco, Deus conta com a sua igreja para pregar o evangelho, para que os ímpios sejam alcançados. Os ímpios são mantidos por amor, pelo grande amor de Deus, porque precisa ouvir o evangelho da salvação. Veja que não é um luxo pregar o evangelho, não é uma coisa que eu possa dizer, se der eu prego, mas não, 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 não. Nós precisamos pregar. Deus está mantendo o ímpio para que a gente pregue o evangelho e Deus salve. Para Deus criar, ele precisou salvar. Para salvar, agora ele precisa manter. E ele só está mantendo e todo esse pessoal existindo, esperando os nossos movimentos junto dele, que é pregando o evangelho com a ajuda do Espírito Santo, ali pregando o evangelho de Jesus, o evangelho que salva, que cura e que liberta o homem do pecado e da condenação eterna. Então veja bem, nós, infelizmente, o nosso Brasil, na internet, com o poder da internet que nós temos visto que tem sido pregado um evangelho de baixa qualidade no Brasil. Infelizmente, essa é a verdade. Um evangelho que as pessoas pregam que aonde você precisa ser feliz, aonde você precisa vencer, aonde o primeiro lugar do pódio é seu, você precisa ser próspero, você precisa ser curado. E evangelho não é só isso. O evangelho não é isso. Isso não é verdade. O evangelho, a verdade é que você precisa pregar o evangelho de Jesus. Você precisa pregar o evangelho que traz arrependimento. Você lembra qual foi a primeira pregação de Jesus depois que saiu do deserto? Arrependei-vos, pois está chegando o reino dos céus. A pregação de João Batista era arrependei-vos. Arrependei-vos, arrependa-se do seu pecado. Jesus, no seu evangelho, falava só de reino, de arrependimento, de salvação. E muitas vezes ele falou mais do inferno do que do céu. Esse evangelho de que você precisa ser feliz, que você precisa ser rico, ser curado, ser exaltado, é um evangelho que não faz sentido. O evangelho é salvação, o evangelho é cruz. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue sua felicidade, negue sua riqueza, negue sua cura. Tome a sua cruz e siga-me. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho. Nós precisamos pregar esse evangelho de Jesus. Nós precisamos pregar para os nossos pais. Nós precisamos pregar para os nossos filhos, para os nossos amigos, para o vizinho, para o funcionário, para o patrão. Nós existimos porque precisamos pregar o evangelho. Quer uma prova? Vamos lá, Bíblia. Romanos 8:19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Então, mostra para a criação, mostra para a criação de Deus que tu és filho e prega o evangelho de Jesus, o evangelho que promete um lugar de descanso, mas não aqui na terra, mas no novo céu, na nova Jerusalém, um lugar de descanso. Então, essa é a parte final dessa parte desse curso. Espero que você tenha entendido essa primeira parte sobre os 3 movimentos de Deus e o que eu e você tem a ver com ele, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida ou se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar no card aqui o primeiro vídeo, tá? A primeira aula, a primeira parte desse curso. E se você não entendeu alguma coisa, volta ao vídeo. Você tem essa disponibilidade aí de voltar ao vídeo, de escrever no caderno para você absorver o máximo de aprendizado. Se você gostou dessas primeiras partes desse curso, deixa o seu like, compartilha. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, porque sempre eu vou estar postando aqui alguns cursos, palavra de Deus, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado, tá bom? Compartilha com seus amigos no grupo de WhatsApp aí para que as pessoas possam aprender um pouquinho dessa matéria da soteriologia, beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.